analgesia pós-anestésica. A gente tem que lembrar que a anestesia ela não termina quando simplesmente o paciente acorda. Então a gente precisa preparar esse paciente para que ele tenha condições mais tranquilas e claras na hora de acordar, na hora de despertar, né? Então, planejar a analgesia pós-anestésica é muito importante. E esse planejamento, na verdade, ele começa junto com a equipe, né? Não sou eu sozinho que tomo essa decisão, porque depende muito do que está sendo feito no paciente e de tudo que você fez de planejamento para o seu paciente. Então, assim, quando você começa a programar a tua anestesia, desde a pré-medicação, e é aquele conceito que eu tenho dito algumas vezes, né, da MPPA, medicação pré-pós-anestésica, porque eu tenho medicamentos que eu vou usar lá na pré-medicação, que ela vai ter o seu efeito prolongado e ela pode e deve ser pensada num pós-operatório pós-anestésico. Por exemplo, eu tenho os opioides, né? Vamos falar aí pode ser desde a dolantina, a morfina ou a metadona, que geralmente nós usamos na pré-medicação. Elas costumam ter um efeito, um tempo hábil aí de 3 horas mais ou menos. Então, eu tenho esse período de ação desse fármaco, de que ele vai durar antes e vai durar depois da anestesia. Então, eu considero ele como um analgésico também pós-operatório. E assim vai acontecer com outros fármacos com um efeito analgésico. Quer ver uma coisa que as pessoas às vezes podem errar? Principalmente nos analgésicos de infusão. Tá? Os analgésicos de infusão, eu gosto bastante do remifentanil. O remifentanil, a gente começa a infusão dele, em 5 minutos ele está em concentração plasmática, mas assim que eu desligo o remifentanil, em 5 minutos ele não existe mais. Então, ele é um analgésico fantástico, só que para transcirúrgico. Exatamente transcirúrgico. Nada antes, nada depois. Tá? Então, eu desliguei, acabou o efeito dele. Então, eu tenho que planejar esse tipo de organização da analgesia pós-anestésica. Como deixar o paciente confortável em relação à analgesia. Bom, o primeiro passo é você saber o que está sendo feito no paciente. E saber se aquele tecido, se aquela manobra, se aquele procedimento de qual grau de algia, qual grau de dor ele pode estimular um paciente. Obviamente que esse tipo de avaliação ela é subjetiva, né, mas tem vários estudos, nós sabemos que algumas regiões, alguns procedimentos levam realmente a uma percepção de dor mais exagerada, e também nós temos que contar com a individualização. Cada paciente reage de um jeito. Então, eu tenho algumas raças que são um pouco mais sensíveis à dor. Outras raças nem são tão sensíveis à dor, mas eles são escandalosos. Ontem eu fiz um husky siberiano. Então, o husky, ele acorda, ele, na verdade, antes do procedimento, ele é um paciente agitado e ele voltou tranquilo, mas voltou ali querendo conversar, daquele jeito que husky faz. E às vezes você tem a percepção ou a imaginação de que aquilo seja dor. Então confie em todo o processo que você está fazendo. Tá? Então vamos lá. Os analgésicos então vão começar desde o seu planejamento, daquilo que você está fazendo com o paciente, e todo o caminho que você está seguindo durante a sua anestesia. Faz a sua MPA, a sua sequência de fármacos de MPA, a sua indução e a manutenção. Então, 2 pontos importantes. Ou você pode fazer uma complementação de analgesia, tá? E aí, eu sempre que estou ali no centro cirúrgico conversando com os meus colegas, eu pergunto: e aí, o que vocês acham melhor? Vamos partir para um anti-inflamatório não esteroidal? Vamos partir para um anti-inflamatório esteroidal? Complemento isso com uma dipirona? São basicamente esse caminho que nós seguimos, independente do que você venha fazendo de analgésico, geralmente é o que a gente pergunta junto com os colegas. Não, ele já está tomando, não está tomando, ele tomou sem
sem questão de marca, né? Mas ele está tomando o meloxicam antes, ele está tomando corticoide antes, ou não, ele é um insuficiente renal, a gente tem que tomar cuidado com os anti-inflamatórios. Então vai muito dessa conversa que a gente tem com o nosso colega. E aí então você complementa esses anti-inflamatórios. Geralmente tem gente que gosta de fazer antes, como analgesia preemptiva, tem gente que gosta de fazer no final do procedimento, que daí eu já tenho uma lesão tecidual. Lembrando que a gente tem que imaginar que os analgésicos eles são realizados de acordo com o tipo de estímulo de dor que o paciente está sofrendo, né? Então, quanto mais lesão tecidual, quanto mais pele subcutânea ou mesmo músculo você lesionar, maior vai ser o tipo de processo inflamatório, tá? Porque o processo inflamatório, eu preciso de uma lesão de célula para que ele libere fosfolipídio, para que esse fosfolipídio seja degradado pela fosfolipase A2, e aí tenha todo o desencadear do processo inflamatório. Então aí eu entro com anti-inflamatório. Os analgésicos centrais, os opioides ou o que for, é para amenizar a transmissão desse tipo de estímulo, ok? E eu faço com bastante frequência o uso dos anestésicos locais, associado ou não anestésicos locais de rápida ação, uma lidocaína, ou de ação prolongada, uma bupivacaína, tá? Então depende muito do que está sendo feito. O fato é que eu tenho que considerar também o tempo de ação, o tempo que demora a anestesia. Eu fiz uma anestesia ontem de manhã de coluna cervical. O procedimento cirúrgico ele durou aproximadamente 3 horas, tá ok? Então eu estava fazendo todo o meu trabalho de anestesia e de analgesia pré-trans no meu paciente, tá ok? E aí, ao final do procedimento, depois de 3 horas, eu imaginei o seguinte: bom, nesse ponto, aquela metadona que eu fiz lá na pré-medicação para esse paciente, ela já está terminando a sua concentração plasmática. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma técnica que a gente chama de resgate analgésico. O resgate analgésico é você reutilizar um analgésico que você já usou no seu paciente. Então, como eu fiz metadona na pré, eu fiz um resgate da metadona ao final do procedimento. Por que eu fiz isso? Porque o tempo de cirurgia já estava quase no final do período de ação deste fármaco, da metadona. Então, eu resgatei a metadona e fiz junto com a metadona ketamina. Por que ketamina? Porque a ketamina ela tem um efeito ketamina na microdose. Tá? A ketamina na microdose, ela bloqueia o receptor NMDA, que é um receptor álgico, principalmente de pele, subcutâneo, músculo, né? A analgesia mais somática. E ele tinha feito um slot cervical, trabalhou em toda a região cervical aqui, dói bastante. Então, eu já tinha feito isso na pré e refiz isso antes de terminar a anestesia, tá? Para dar um conforto para esse paciente. Eu fiz a opção pelo remifentanil, porque ele não tem metabolismo hepático, o clearance dele, o target inicial dele é de 5 minutos, o clearance dele é de 5 minutos, então ele faz com que meu paciente acorde muito rápido. Tá? Uma colega, ela comentou há um tempo atrás de que ela fez uma anestesia mais alongada, né, mais prolongada no paciente com fentanil, e esse paciente demorou de meia hora a 40 minutos para sair daquele processo de sedação, que é característica do fentanil, né? Ele tem um efeito acumulativo muito evidente após os 40 minutos iniciais de infusão. Então a gente tem que pensar mais uma vez na nossa analgesia. Ontem a minha esposa fez um procedimento que é aparentemente simples, né? Um processo de microagulhamento que é feito para estimular o crescimento de pelos, né? Ela é dermatologista e realmente, aparentemente, era uma coisa de pele simples, né? Não, o paciente reclamou um pouco depois e a gente fez um trabalho de analgesia no pós
e orientei a como realizar isso, e aí melhorou, ficou tudo bem. Então, às vezes parece que o procedimento ele é simples, ele é superficial, mas dependendo do paciente, ele acaba reclamando e acaba sentindo muito. Então, principalmente, às vezes a gente só foca em ortopedia. Ortopedia dói, tá, mas regiões de costela dói bastante, olho dói bastante, principalmente quando envolve córnea, dói bastante, tá ok? Então a gente tem que pensar nesse conforto analgésico do paciente. Cuidado com a sucessão e a quantidade de fármacos que você vai utilizar. Pense no seu paciente, pense no fígado do seu paciente, no rim do seu paciente, tá? Por isso, às vezes eu gosto de usar o Maroptan, tá? Ele ajuda aí a evitar um pouco de ânsia, um pouco de aquele mal-estar que fica no pós-operatório. Eu sei que às vezes a gente precisa pensar no Maroptan na questão financeira, porque ele não é um fármaco barato, então, infelizmente, pacientes muito pesados, às vezes, ou você tem a opção de agregar esse valor na sua anestesia ou de colocar um adendo de valor na sua anestesia pelo uso dele. Então, tudo isso tem que ser balanceado e controlado. Tá? Lembrando mais uma vez que a sua anestesia ela não termina quando o paciente simplesmente acorda. Tá? Ela acorda daquela forma meio consciente, meio zoado ainda, mas ela termina quando você tem a plena recuperação desse paciente, que ele está de pé, que ele está comendo, que ele está urinando, defecando. Né? A nossa responsabilidade ela vai além do centro cirúrgico. Por exemplo, esse paciente de ontem do slot cervical, ele terminou o procedimento e ele foi encaminhado diretamente para um centro de internação para acompanhamento de pós-anestésico. Tá? Isso já estava programado. Já estava programado de fazer isso com ele. O paciente da tarde, que eu anestesiei ontem, que foi uma hepatectomia, então remoção de 2 lobos hepáticos, ele já foi feito dentro de um centro de internação. Então aí terminou o procedimento e aí ele foi, obviamente, direcionado rapidamente para a equipe de internação e aí eu entreguei a minha ficha de monitoração transanestésica e ali eu discuti, falei, olha, eu fiz isso, fiz assim, apliquei tal medicamento, então eu acho interessante agora manter com isso, assim, assado. Então essa conversa é importante, é fundamental para que o paciente tenha um conforto num pós-anestésico muito tranquilo, tá bom? Então não se esqueçam mesmo, que às vezes vai passando a anestesia, programem essa sua analgesia no pós-anestésico. Os gatos, quando não bem programado a analgesia no pós-anestésico, podem sofrer o que a gente chama de dor crônica, né? A dor crônica pós-anestésica. Então, de novo, um bom planejamento dessa analgesia vai muito bem. Foi-se o tempo em que, e eu aprendi um pouco assim, né? Mais ou menos, eu tinha alguns professores que falavam que os animais não era para dar muita analgesia, porque ele sentindo dor ele ia ficar mais quietinho. Não. A liberação de cortisol, de catecolamina, que tem um efeito de dor nos pacientes, é muito mais deletério do que os analgésicos que nós usamos. E, pelo amor de Deus, use a sua experiência. Quem gosta de passar por um procedimento qualquer e ficar ali sentindo dor, ninguém merece, né? Então, o paciente tem que voltar rápido, voltar, como algumas pessoas falam, voltar pleno, né? E isso para o tutor é fantástico, para a equipe que está ali com o paciente é fantástico. Então, essa preocupação, ela tem que existir mesmo, tá bem? Então, hoje o recadinho era mais ou menos desse enfoque na anestesia durante o procedimento anestésico, para analgesia trans e pós, né? Focar bem o que você está fazendo para analgesia pós-anestésica. Lembre das medicações que você tem ali à disposição com o seu paciente, ou você complementa essa analgesia, ou você faz resgates analgésicos do que você já fez, tá? Pense direitinho. Geralmente as infusões transanestésicas funcionam muito mais evidente para o momento da anestesia, tá? Não muito mais para o pós-anestésico. Então, pensar direitinho neste período e o conforto do seu paciente.